Olá, amado irmão, amada irmã, a paz de Jesus esteja no seu coração, na sua vida e na sua família. Que Deus abençoe desde já a vida de vocês e já nos aproximamos de Pentecostes, né? Que vivamos essa graça de Pentecostes. Para quem não nos conhece, eu sou Luciana do Luiz. Eu sou Luiz da Luciana. Nós somos daqui da cidade de Patrocínio, nosso grupo de oração, o grupo de oração Jesus Vive ao Senhor. Né? Com muita alegria que nós estamos aqui para partilhar um pouco, né? Vivendo esse tempo já preparando para o Pentecostes, como o Luiz falou. E nós queremos partilhar um pouco sobre os dons espirituais, né? Os dons que são derramados sobre nós. E hoje nós vamos falar sobre o dom do conselho. Olha que bênção, né? Que maravilha. Então, primeira coisa, precisa a gente compreender que esse dom é um dom infuso, né? É um dom que é derramado sobre nós para a nossa santificação. Então, peraí, deixa eu fazer uma pergunta para você. Então, se é um dom para a nossa santificação, não quer dizer que significa que esse dom é para... Eu vou pedir o Espírito Santo e a partir de agora eu vou virar um conselheiro? Vou sair pedindo, dando conselho para tudo. Pode pedir conselho que eu vou dar conselho para você, o que você deseja. Irmão, não é isso, né? O dom do conselho derramado pelo Espírito Santo sobre nós é um dom infuso para a nossa santificação. E o que é esse dom, né? Esse dom é chamado de luz do Espírito para tomarmos decisões acertadas. Olha que lindo este dom, gente! Então, a luz ele do age Espírito, com a luz do Espírito para que eu possa tomar decisões acertadas. Que rumo eu vou tomar corretamente, que jeito que tem que ser, às vezes, pela graça e pela vontade de Deus. E olha para você ver, olha que lindo que o Papa Francisco fala sobre este dom, sobre o dom do conselho. Ele diz, ora, através do dom do conselho, é o próprio Deus, com o seu Espírito Santo, a iluminar o nosso coração, a nossa mente, a nossa consciência, de forma a nos fazer compreender o modo correto de agir, de falar e de tomar decisões. Olha que lindo, que maravilha que é este dom, meu irmão, o dom do conselho. Então é uma forma assim muito linda de se ver esse dom do Espírito Santo, né? E às vezes, eu não sei, né, que às vezes nem tanto é comentado, né, sobre esse dom, às vezes falado, e muitas vezes a gente age por impulso, né? Então a gente vai ver mais aqui, né, que a gente vai explanar um pouco mais, o tanto que é importante esse dom para cada um de nós, esse dom do conselho. Do conselho. E é muito bonito, porque nem sempre é fácil a gente tomar decisões, né, irmãos? Muitas vezes a gente se pega assim, pensando, né? Será que é oportuno eu falar agora ou eu calar? Será que é oportuno eu ficar ou será que é oportuno eu partir, que é hora de eu partir? Será que eu posso dizer sim ou eu devo dizer não para essa situação? Então você já passou por momentos assim de indecisão na sua vida? Eu já, muitas vezes. Muitas vezes. Assim, e com isso, muitas vezes a questão de a gente fazer as coisas por impulso. Sim. Pela nossa vontade, né? Assim, às vezes nem pergunta, né? Eu quero estar com vontade de... Vamos dar um exemplo claro, assim, principalmente para os homens, né? Assim, quer trocar de carro. Eu gostei daquele carro, eu quero trocar, eu vou fazer e tal. Mas será que é da vontade de Deus? Será que é a hora? Será que é o momento, né? E eu acho que o que acabou de dizer aqui agora é preciso a gente rezar, orar, pedir a luz do Espírito Santo sobre isso mesmo. Será que é a hora certa? Será que é a vontade de Deus que eu possa permitir dessa troca? Ou algo, como a Luciana falou, de ir ou ficar? Então, né? Será que é isso? É o que Deus quer para a minha vida? E não só na nossa vida, assim, do cotidiano, dessas coisas do dia a dia, mas em especial na nossa vida espiritual, irmão. Sim, também. Na nossa vida espiritual. Então, o dom do conselho permite que a gente tome decisões sobre a luz e sobre a vontade de Deus, sobre a luz do Espírito Santo e a vontade de Deus.
Então, nós vamos, né, realizar aquilo que é o melhor para nós, porque o que Deus quer para nós é o melhor. E muitas vezes, como a gente toma decisões, né, pelo ímpeto, como o Luiz falou, aí a gente acaba, né, fazendo tudo errado. Por quê? Porque o Espírito Santo derrama esse dom sobre nós para que nós possamos tomar essas decisões sobre a luz do Espírito Santo. E mesmo às vezes, né, Luciana, no caso, se acontecer algo, às vezes assim, nesse que você rezou, você pediu aquela graça do Espírito Santo, às vezes você tomou uma decisão, mas se aquilo não acontece da forma mais correta que seja, e você vê assim, não foi da gente comigo, mas eu rezei e pedi para Deus, mas às vezes a gente sente uma paz interior, pensando assim, não deu certo, mas foi da vontade às vezes que Deus quis, né? Então às vezes Deus, né, coloca às vezes aquela situação não dá certo do jeito que você queria, mas era da vontade dele. Mas o dom do conselho, ele vem justamente para nos dar a coragem de tomar a decisão certa, porque muitas vezes a gente até sabe a decisão que a gente precisa tomar. A gente sabe, às vezes a gente já sabe, mas às vezes a gente não tem coragem de tomar aquela decisão. Às vezes falta atitude, né? Então, o Senhor, por este dom do conselho, Ele nos dá força para tomar também, às vezes, as decisões que a gente já sabe que são corretas, mas às vezes a gente está sem coragem. Tem uma outra frase de um santo que diz, né? Este dom aguça o nosso juízo. Olha, então quem precisa de juízo na cachola... Então, além do conselho, vai botar juízo na sua cabeça. Né? Porque... juízo nessa cabeça, menino. Olha que bênção, né? Ele aguça o nosso juízo e nós decidimos não só fazer o bem para nós, mas também para a nossa vida espiritual, é o que a gente falava, né? Então, olha que maravilha. Então, assim, algo que mexe com um todo nosso, né? Não só a parte física ou até mesmo nossos desejos e vontades, mas principalmente para a nossa parte espiritual, que muitas vezes precisa desse juízo, né? Não só a pessoa física, né? Mas o nosso lado espiritual, de ter um juízo, de querer mais, de orar mais, de ler mais a palavra, de meditar mesmo. E olha para você ver como que é completo. O Espírito Santo, Deus, gente, é perfeito demais. Perfeito. Não tem jeito. Eu vi um dia um padre falando isso, né? Que o dom do conselho é como se fosse um grande maestro a reger uma orquestra, e tudo precisa ser harmônico, equilibrado. Então, o dom do conselho, ele traz essa graça de equilibrar a nossa vida. Olha que maravilha, né? De trazer esse equilíbrio. Vamos pegar, né? Eu brinquei um pouquinho, mas quando você, não sei se você tem a oportunidade de ver uma orquestra, gente, com os instrumentos, aquela coisa. Para tomar também, às vezes, as decisões que a gente já sabe que são corretas, mas às vezes a gente está sem coragem. Tem uma outra frase de um santo que diz, né? Este dom aguça o nosso juízo. Olha, então quem precisa de juízo na cachola... Então, além do conselho, vai botar juízo na sua cabeça. Né? Porque... juízo nessa cabeça, menino. Olha que bênção, né? Ele aguça o nosso juízo e nós decidimos não só fazer o bem para nós, mas também para a nossa vida espiritual, é o que a gente falava, né? Então, olha que maravilha. Então, assim, algo que mexe com um todo nosso, né? Não só a parte física ou até mesmo nossos desejos e vontades, mas principalmente para a nossa parte espiritual, que muitas vezes precisa desse juízo, né? Não só a pessoa física, né? Mas o nosso lado espiritual, de ter um juízo, de querer mais, de orar mais, de ler mais a palavra, de meditar mesmo. E olha para você ver como que é completo. O Espírito Santo, Deus, gente, é perfeito demais. Perfeito. Não tem jeito. Eu vi um dia um padre falando isso, né? Que o dom do conselho é como se fosse um grande maestro a reger uma orquestra, e tudo precisa ser harmônico, equilibrado. Então, o dom do conselho, ele traz essa graça de equilibrar a nossa vida.
Olha que maravilha, né? De trazer esse equilíbrio. Aí vamos pegar, né? Eu brinquei um pouquinho, mas quando você, não sei se você teve a oportunidade de ver, uma orquestra, gente, com os instrumentos, aquela coisa, Afinados, tudo afinados, você vê aquela coisa assim, gente, é lindo demais. A harmonia, né? A harmonia dos instrumentos, né? É lindo demais. Então é isso, né? Este dom do conselho, ele traz esta harmonia para a nossa vida, porque tomamos as decisões conforme a vontade de Deus, né? De Deus. E este dom, ele é enriquecido com uma virtude que se chama prudência. Olha que maravilha! Então, a virtude da prudência, ela nos ajuda a escolher os verdadeiros bens. Né? Então, como a gente precisa às vezes ser prudente, né? Prudente nas nossas escolhas, assim, esperar às vezes o tempo certo para fazer as escolhas, né? Então, a prudência nos ajuda nessa graça, né? A gente vê principalmente nesse tempo agora, onde se divulga tanta ganância, né, gente? De querer tudo, a tempo, a hora, correria e tudo mais, e às vezes são coisas necessárias. Como fala aqui, vem nos dizer isso, os verdadeiros bens, o que é essencial, na minha vida, né? Aquilo que é bom, aquilo que é agradável a Deus, aquilo que vai ser agradável para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa vida espiritual. Então, assim, tudo agir com essa virtude da prudência. São metas que você traça, né? E com isso vai, como diz, metas e pontos acertados na vida, num direcionamento correto, naquilo que precisa ser realmente para a sua vida se alinhar com as coisas de Deus, se alinhar com aquilo que é preciso e essencial para a sua vida. E para que a gente possa cultivar este dom do conselho em nós, não só cultivar, mas conservar este dom do conselho em nós, sabe o que a gente precisa, irmãos? Vida de oração, né? Para que nós possamos cultivar cada vez mais este dom do conselho, a virtude da prudência, nós precisamos buscar uma vida de oração, uma vida de intimidade com o Senhor, porque senão como nós vamos escutar a vontade dele? E um detalhe que a Luciana falou sobre essa vida de oração, gente, observa a vida dos santos. Todos eles, com certeza, tinham esse dom. Por causa de quê? Dessa vida de oração. Né? Se você pegar trechinhos de Santo Padre Pio, todos os outros padres aí que são santos, né? São pessoas que não tinham virtudes da oração, de estar sintonizado com Deus. Com o Senhor. E é verdade, né? Como nós vamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer se a gente não tem uma intimidade com Ele? Nós não escutamos o Senhor. Então, nós precisamos buscar esta vida de intimidade, esta vida de oração, para que o Senhor realmente nos mostre aquilo que Ele quer. Que é assim, quando você tem um amigo, né, que você liga para ele, né, quando você tem essa intimidade, ou se encontra com a pessoa, quando você começa a conversar, aquela resposta... Aquele assunto flui, né? E com Deus é da mesma forma. E às vezes se você não tem essa sintonia, não tem esse contato, não tem essa intimidade com Deus, você vai rezar e falar, mas Deus não fala nada. Mas se você não fazer isso todos os dias... Até escutar, né, a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus, né? E Deus fala. Deus fala, Ele nos mostra, né? Nos mostra, através da palavra de Deus, através da oração, o Senhor nos fala. Então, nós somos convidados a clamar esse Espírito Santo e a pedir verdadeiramente que Ele nos dê essa graça de sermos também dóceis ao Espírito Santo, porque não adianta também o Espírito Santo vem, Ele fala o que a gente precisa fazer, Ele nos dá a graça do dom do conselho, mas a gente não quer ouvir, né? A gente não quer saber do aconselhamento do Espírito Santo, né? Então não adianta nada. Aí vem que detalhe assim, que a Luciana falou. Às vezes a gente quer ouvir aquilo que a gente quer. Eu quero ouvir a minha vontade. Eu quero fazer isso, mas então Deus, tô pedindo, mas você já sabe como é que é, né? É como se você determinasse uma regra. Eu vou rezar, eu quero essa intimidade com Deus, mas tem que ser do meu jeito. Aí não adianta. E não é assim. Não é assim. Então, irmãos, neste tempo, caminhando para vivermos essa celebração de Pentecostes, mesmo que seja de uma forma totalmente diferente, né, e atípica, né, daquilo que estávamos acostumados a viver,
mas hoje o Senhor nos convida a viver de uma forma diferente, né? Nas nossas igrejas domésticas, na nossa casa, experimentar essa vivência de Pentecostes. Então hoje eu convido você a clamar o Espírito Santo e a pedir: Senhor, derrame sobre mim o dom do conselho. Dá-me o dom do conselho, aguça em mim este dom do conselho e a virtude da prudência, para que eu possa verdadeiramente conhecer a sua vontade e fazer o que for melhor para a minha vida e para aqueles que estão ao meu lado. Então, para a gente já encerrar esse momento, eu convido você a gente a rezar junto, né? Vamos pedir isso, vamos clamar isso. Então nós clamamos agora: Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Conhece a nossa fraqueza, conhece o nosso íntimo, Senhor, mas derrama o Teu Espírito Santo. Dai a nós esse dom, o dom do conselho, para que nós possamos, Senhor, fazer aquilo segundo a Tua vontade, aquilo que realmente às vezes muitos dos nossos desejos se tornam os Seus desejos, os Seus sonhos, Senhor, e se realiza aquilo que o Senhor quer, da maneira que o Senhor quer. Então vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre mim, vem sobre nós que aqui estamos, nós que estamos aqui nesse momento juntos. Nós clamamos o Teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. E nós desejamos para vocês um abençoado Pentecostes. Deus abençoe a sua vida, irmão.